Imagina abrir seu feed de notícias e ver anúncios que parecem ter sido feitos sob medida para você, quase como se as plataformas estivessem lendo a sua mente. Muitos chamam isso de futuro, mas por aqui eu digo que é o presente. Seja bem-vindo ao Futuro Inevitável, um lugar onde as máquinas já sabem mais sobre o desejo de compra do seu cliente do que ele mesmo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho do que essas plataformas como Meta, Google, OpenAI, o que elas estão fazendo para transformar a personalização de anúncios em algo quase que sobrenatural, quase que ilegal, quase como se elas realmente estivessem lendo o pensamento dos usuários, mas na verdade não. Elas só estão cruzando milhões de dados com o algoritmo e entregando uma segmentação altamente precisa nas campanhas. E uma das coisas que eu quero falar nesse conteúdo é o seguinte: no universo da inteligência artificial, quem entende os dados domina o marketing, mas quem entende a jornada do consumidor é que vai dominar o futuro dos negócios. Fica aí comigo até o final e se surpreenda. E um pouco da contextualização histórica, antes da Meta e da OpenAI estarem avançadas com essa questão da inteligência artificial, nós só tínhamos as segmentações padrões, né? Como geolocalização, interesses, idade, gênero, mas hoje isso se tornou um pouquinho diferente. Com o avanço das plataformas nessa corrida da inteligência artificial, elas vêm investindo bilhões ano após ano e hoje, cada interação, cada clique do usuário, cada página que ele navega, tudo isso é utilizado para alimentar sistemas de recomendação ultra precisos nas campanhas de anúncios. Basicamente, eu diria que o objetivo do marketing é conhecer e entender tão bem o cliente que o produto praticamente vai se vender sozinho. E o próprio Google já diz que empresas que estão utilizando campanhas com inteligência artificial já estão conseguindo aumentar os seus resultados em até 20%. Então é por isso que eu digo que não é mais sobre o futuro, é o futuro no presente. As empresas que já estão utilizando esses recursos já estão conseguindo vender mais por conta do poder que a inteligência artificial traz na análise de dados do algoritmo para entregar os seus anúncios para pessoas que estão mais propensas para comprar. Personalização hoje não é só decidir qual anúncio você vai mostrar, mas sim para quem você vai mostrar, em que momento da jornada de compra você vai mostrar aquele anúncio, em qual ponto da internet aquele anúncio vai aparecer. Então hoje a IA ela consegue entender todos os detalhes do comportamento do usuário para mostrar o anúncio para ele no momento que ele está mais propenso a clicar naquele anúncio. Então por isso que às vezes até a gente se surpreende e fala: caraca, meu, eu acabei de pensar nesse tênis e apareceu o anúncio desse bendito tênis. Eu acabei de pensar em uma geladeira e agora apareceu o anúncio dessa geladeira. Mas a gente esquece que uma semana atrás você tinha dado uma pesquisadinha no Google naquela geladeira, depois você até esqueceu, mas quando você pensou de novo, aquele anúncio voltou a aparecer para você. É mais ou menos um pouco sobre isso. Eu tô tentando ser não tão técnico aqui. A inteligência artificial ela vai surpreender muito como nós vamos criar segmentação nas campanhas. Dentro da Meta, os algoritmos de hipersegmentação conseguem combinar dados de comportamento, interação e navegação do usuário, mostrando para ele somente aquilo que ele quer ver, quase como se ela estivesse realmente lendo os seus pensamentos. E isso é muito comum, porque você percebe que é só você curtir ou engajar com um determinado assunto e bum! Pronto, aquilo ali já começa a aparecer sempre para você. Basicamente, esses recursos vão se tornar cada vez mais aguçados por conta do cruzamento de dados que a IA consegue fazer. Não é incomum hoje a gente ver empresas até duplicando o seu ROI, que seria o retorno sobre investimento, utilizando campanhas Advantage Plus, que é a campanha que utiliza a IA, e eles também colocam criativos dinâmicos. Então, basicamente, você vai colocar segmentação por IA, você vai colocar 10 criativos, 10 textos, e você deixa a própria Meta fazer todo o cruzamento daqueles dados e entender quais combinações são as que mais geram cliques nos seus anúncios, aumentando assim a sua taxa de conversão. No começo, essas campanhas Advantage Plus, elas não estavam entregando um resultado tão satisfatório, então muitas pessoas acabavam desistindo delas. Mas hoje, como as campanhas, como a Meta já vem avançando muito nesse setor, vem investindo bilhões, como eu já tinha dito, essas campanhas hoje elas estão entregando resultados cada vez melhores e principalmente superando as campanhas no modelo tradicional de segmentação de públicos. Então, se você quer vender mais utilizando IA, eu recomendo fortemente que você comece a aderir essas campanhas dentro do teu negócio, que são as campanhas Advantage Plus, que elas vão criar uma segmentação para você, mesmo que você queira fazer anúncios, por exemplo, para levar pessoas para o teu WhatsApp, não importa.
essas campanhas, elas são o futuro. E no Google já não é tão diferente. Antigamente, você precisava criar vários tipos de campanha. Por exemplo, você precisava criar uma campanha para rede de pesquisa, que é quando alguém está pesquisando no Google. Você tinha que criar uma campanha de vídeo, se você queria mostrar vídeos. Você tinha que criar uma campanha de display, se você queria anunciar com imagens e banners. Hoje, o Google lançou uma campanha chamada Performance Máxima, que ela é otimizada através da inteligência artificial e ela combina todos os estilos de campanha que tem dentro do Google em uma só e faz com que o seu resultado seja bem mais elevado. Elas são tão avançadas que elas conseguem fazer ajustes em micro momentos da navegação do usuário na internet para mostrar o anúncio certo no momento certo daquela navegação que ele está buscando. E com base em algumas informações que a gente tem do mercado, essas campanhas de performance máxima, elas conseguem reduzir o teu custo de conversão em até 30% e elas passaram um pouquinho por uma fase igual a campanha Advantage Plus do Meta, as pessoas ainda não estarem confiando tanto nela, acharem que o resultado não estava tão eficiente no início, mas hoje com as atualizações, elas estão super eficientes e são campanhas que são totalmente necessárias para o seu negócio. Então, se você pensa em investir e você quer aumentar suas vendas com inteligência artificial, é super necessário que você utilize essas duas combinações de campanha, Advantage Plus e Performance Máxima, Advantage Plus no Meta e performance máxima no Google, para que você utilize as potências das inteligências artificiais de ambas as plataformas dentro do teu negócio e isso ajude a você a conseguir aumentar suas conversões e, consequentemente, conseguir vender mais através da IA. Um outro ponto que eu também venho trazendo é a integração das plataformas através da OpenAI. Hoje é possível você criar agentes de IA que conversam com seus clientes de maneira inteligente, automática e em tempo real. Por exemplo, com uma integração da OpenAI com a API do WhatsApp, você consegue criar um agente de IA que responde todas as suas mensagens dos seus clientes, consegue entender e ler PDFs, imagens, áudios e responder de maneira personalizada para cada cliente com base nas informações do banco de dados daquele cliente. Hoje, se você permitir que um ser humano fique fazendo esse processo e ele demore 1 ou 2 horas para responder aquele cliente, basicamente você já perdeu a venda, porque como eu disse, os consumidores vão ficar acostumados a serem respondidos pelas inteligências artificiais que respondem na hora, tiram todas as dúvidas na hora e resolvem o que ele precisa na hora. Quando cair isso na mão de um atendimento humanizado que pode demorar ou não responder ou não conseguir resolver seu problema de maneira rápida, isso pode estar acabando criando uma experiência ruim no atendimento da sua empresa. Então é fundamental que, se você quer vender mais utilizando esses recursos da IA, que você tenha hoje um agente de IA utilizando a API da OpenAI com a API do WhatsApp ou de qualquer outro canal que você faça o seu atendimento, para que a IA consiga realmente atender os seus clientes de maneira rápida e eficiente. Basicamente, como isso funciona, né? Você vai ter ali um banco de dados com as informações que eu chamo de o prompt de treinamento. Então você treina esse agente de IA com todas as informações do teu negócio, do produto, do serviço que você está vendendo, define um processo que eu falei sobre a jornada do consumidor, quais fases esse consumidor vai ter que passar até ele comprar, pronto, coloca ela para rodar e veja a mágica acontecer. Entrando um pouco mais nesse assunto de jornada do consumidor, a personalização radical da inteligência artificial faz com que cada fase da jornada do consumidor, da consideração até a recompra, seja única. Com a IA, os anúncios se conectam no momento certo, na hora certa, antes mesmo que o desejo de compra da pessoa surja. Ao invés de campanhas genéricas, agora nós temos trilhas de comunicação que se conectam com cada fase daquele consumidor. E aqui pra gente separar um pouco, né? A personalização é quando a marca fala diretamente com você. A hipersegmentação é quando a marca ela fala só com você. E graças à IA da Meta e da OpenAI cruzando milhões de dados em tempo real, basicamente essas tecnologias elas antecipam desejos, pulam etapas da consideração tradicional e transformam o funil de vendas em um fluxo sob medida para cada consumidor, beirando algo que surreal. E aqui tem um pouco dos desafios que tudo isso traz, né? Que seriam a ética e a consciência. Até que ponto vale a pena essa super personalização? Então nós temos que entrar naquela linha tênue entre a relevância e a invasão de privacidade, que seria a LGPD, né? Que é a proteção dos dados. Então tudo isso vem passando por grandes processos para respeitar também o direito do consumidor e a transparência. Eu acho que isso também é bem relevante a gente ter em consideração. E quais são as tendências que eu vejo atemporais para
para onde vamos, né? Eu enxergo que a personalização ela vai caminhar para um caminho quase que da invisibilidade. Isso já é um assunto bem recorrente no marketing, que é criar anúncios quase que imperceptíveis, mas altamente eficazes. E essas empresas vêm trabalhando forte nessa questão da IA para conseguir antecipar as necessidades do usuário e criar experiências que antes pareciam impossíveis. No futuro, os anúncios serão invisíveis, mas quase impossíveis de ignorar. Você já sentiu que um anúncio adivinhou o que você estava pensando? Então, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre esse ponto. Se você tem interesse em vender mais com IA e em como implementar a inteligência artificial no seu negócio, eu vou deixar um link aqui embaixo, onde você pode estar falando direto comigo na minha consultoria, onde eu te mostro todos os caminhos, onde eu vou entender as suas reais necessidades e vou te apresentar as melhores soluções para o seu negócio referente à inteligência artificial, tráfego pago, marketing digital e tudo que tangibiliza isso. Valeu? Espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje, que tenha sido útil de alguma maneira. Se você gostou, deixa o like. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos, também recomendo você se inscrever aqui no canal. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.